Uma pastora chamada Renálida Carvalho, ela pediu um Pix em uma live com mais de 15 mil pessoas e ela está sendo acusada de cobrar para entrar em culto e pedir dinheiro através de campanhas de votos de Pix. Confira o vídeo comigo, meus irmãos. Jesus nunca teve problema com o pecador, mas teve problema com o religioso. Tomara que ele se lembre que eu disse que não era pra matar, só era pra vender. Quem faz, quem apronta, acha que vai ficar por isso mesmo, mas a balança de Deus é fiel. Deus vai fazer você prosperar. Foi semana passada que minha vida deu uma reviravolta. Lomande vaze bioba. De Deus, eu tô no hotel. Deus tá dizendo pra 15.500 pessoas. Aleluia. Você tá aí, vai fazer esse voto comigo, esse propósito comigo. Ah, eu não creio, eu não preciso disso. Sai da live, meu amor. Tô botando uma arma na tua cabeça, nem tô te obrigando a nada. Tem um Pix, tem outro Pix aí salvo. E agora você vai colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18. Eu tenho 40, vou colocar 40. Você vai fazer o propósito do voto da sua idade. Mande vaze viova. Manassés, Efraim. Bota, meu amor. Eu quero ver todo mundo aí agora. Determinado. E nesse vídeo, segundo jornalistas que cobriram a matéria, Renálida ela estava vestida com um conjunto de jaqueta e calça da grife italiana Gucci, avaliado em mais de 20 mil reais, e ela pediu oferta com o propósito do voto de idade, alegando que Deus iria fazer as pessoas prosperassem, meus irmãos, depois que transferisse o valor requerido via Pix e orassem junto com ela. E as pessoas que não estavam acreditando em suas palavras, ela pediu que deixasse a live naquele momento. E essa mulher, ela possui em seu Instagram mais de 2 milhões que seguem ela. E eu não fico mais impressionado, meus irmãos, com esse tipo de gente que tem milhares de seguidores, pois isso é apenas o cumprimento profético da palavra de Deus. Pegue a palavra Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E o apóstolo Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo que muitos não suportarão a sã doutrina, a mensagem do evangelho genuína que foi entregue por Jesus aos seus apóstolos, meus irmãos. E essas pessoas vão procurar mestres segundo suas próprias cobiças. É importante nós atentarmos à palavra que o apóstolo Paulo usa, amontoarão. Ela segue os pregadores da prosperidade, pregadores coach, pregadores conspiracionistas. E o cardápio, meus irmãos, tem inúmeras variedades de heresias. Muitas pessoas que estão nessas seitas não estão sendo enganadas, mas sim elas querem exatamente o que essa falsa pastora está prometendo. Eles querem prosperidade, eles querem ostentar. Muitos crentes nominais que não nasceram novamente encontraram no cristianismo uma forma de se enriquecer, mas essas pessoas sentem coceira nos ouvidos, não como uma coceira irritante, mas uma coceira de algo agradável que está sendo pregada para elas. E o apóstolo Paulo usou a metáfora para as pessoas que gostam de escutar mensagens que agradam aos seus ouvidos e não vá contra a consciência delas. E o que me deixou impressionado, meus irmãos, com esse ocorrido foi o vídeo de um jornalista chamado Bruno Pereira, que se diz cristão e fez uma crítica muito boa contra essa mulher. Nada contra a senhora pastora Renálida, que eu acho que é uma grande cantora, canta muito bem, mas como pregadora, como pessoa que leva a palavra, eu não caio nessas palavras da senhora de 1 minuto, você tem 1 minuto, eu não caio nesse tipo de coisa. Eu não vejo a presença de Deus na pastora Renálida de verdade. Quando eu olho para a pastora Renálida, eu só vejo ostentação. Quem vê a rede social dela, vê a ostentação diária dela. Não sou contra ninguém ostentar, mas eu sou contra alguém que usa a palavra de Deus como ponte para chegar à ostentação. Quem já se viu cobrar ingresso? Quem já se viu cobrar entrada para ir ouvir a palavra de Deus? O verdadeiro profeta de Deus que leva a palavra não cobra. E nesse mês de outubro, meus irmãos em Cristo, nós comemoramos a Reforma Protestante. Em 1517, o Papa Leão X autorizou as indulgências na Alemanha para aqueles que davam esmolas para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. E uma indulgência era a redução do castigo pelo pecado
dado pela Igreja Católica Romana após o pecador ter confessado e realizado determinadas obras ou orações. E o principal vendedor de indulgências era João Tetzel, e ele era conhecido como manipular as pessoas em público. Steven Lawson, em seu livro Perfil de Homens Piedosos, sobre Martim Lutero, meus irmãos, ele retrata que Tetzel entrava nas cidades e ele levantava, por exemplo, uma cruz lá no mercado da Alemanha. E quando a multidão se reunia para escutá-lo, porque ele era um mensageiro do Papa, ele pregava sobre céu, sobre inferno, sobre o purgatório e dizia aos seus ouvintes que por meio da compra das indulgências poderiam libertar falecidos, entes queridos do purgatório. E a citação mais famosa dele é essa: assim que a moeda tilintar no cofre, uma alma é liberta do purgatório. E quando esse ocorrido de vendas de indulgências chegou aos ouvidos de Martim Lutero, ele se sentiu extremamente perturbado e em 31 de outubro, meus irmãos, ele pregou uma lista de 95 declarações na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E na tese 53, Lutero escreveu que quem faz, ou seja, vende indulgência, é inimigo de Cristo. E por que eu estou comentando disso, de algo que aconteceu em 1517? Porque as indulgências ainda continuam na igreja, só que de uma forma, meus irmãos, mais moderna, uma indulgência do Pix, aonde você consegue o favor de Deus, a prosperidade, meus irmãos, através de uma contribuição financeira. E essa teologia da prosperidade tem se alastrado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E a igreja tem se tornado lugar de pessoas interesseiras que se aproximam de Deus para obter lucros financeiros, o melhor dessa terra. E aliás, somente essa falsa pastora, os falsos mestres que prosperam. A grande maioria das pessoas que congregam nessas igrejas, elas nunca prosperam, porque Deus nunca prometeu isso. E se um jornalista cristão aproveitou para protestar contra isso, porque muitos ditos cristãos estão calados? Lutero, ao escutar sobre a indulgência, ele ficou perturbado, meus irmãos, muito perturbado, porque isso é uma ofensa ao evangelho. E aquilo que Tetzel e o Papa estavam fazendo na Alemanha era conquistar a salvação por um documento que era pago, meus irmãos. A salvação é pela graça. As bênçãos de Deus são ganhas pela graça e não por barganha, meus irmãos. Como Augusto Nicodemos, ele disse, a maior bênção do evangelho é a salvação. Quem quiser dinheiro, bens, que estude, se qualifique e trabalhe. Isso é outro evangelho. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo mencionou que os cristãos estavam abandonando a graça de Deus para seguir o legalismo judaico ensinado pelos falsos mestres. E Paulo disse que se alguém ou um anjo pregar outro evangelho, que seja anátema. Isso é falar que uma pessoa está destinada ao inferno. É muito forte isso. Os apóstolos escreveram sobre a salvação, mas também eles reservaram as palavras mais duras para os falsos mestres que estavam deturpando o evangelho. E se Lutero se sentiu indignado com as indulgências e publicou uma lista, meus irmãos, contra João Tetzel e a Igreja Católica, e assim nós cristãos, como esse jornalista, devemos protestar contra essa falsa pastora que está pedindo Pix em suas lives para se enriquecer, ter uma vida de ostentação. Povo de Deus, acorde para isso. Deus disse, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Que Deus levante homens corajosos como Lutero e esse jornalista Bruno Pereira. Porque se nós realmente amamos a verdade do evangelho, nós não nos calaremos diante de inúmeros absurdos que estão acontecendo na igreja. E aquele que não combate o erro é cúmplice do mesmo.